Muito boa noite, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo e eu vou começar contando uma piadinha que o compadre chegou na casa do outro compadre e falou: mas compadre, por que você corta o rabo do cachorro? Isso aí faz mal pro cachorro, é uma mutilação. Ele falou: não, é para quando a minha sogra chegar aqui, ele não abanar o rabo para ela. Piadas de mau gosto à parte, nós sabemos por uma tradição, por ser um fato, que a relação entre genro e sogra, nora e sogra e sogro, é, de um modo geral, bastante conflituosa e dá pano para manga quando a gente vai trazer uma proposta de reconciliação. E nós estamos nessa live de hoje exatamente para falar desse assunto. Quais são as repercussões que podem acontecer no seu relacionamento quando você não consegue se dar bem com seu sogro ou com a sua sogra? E eu já adianto que o conflito é certo quando isso acontece. Então, muito boa noite, sejam bem-vindos. Valminha, seja bem-vinda, muito boa noite. Quem está chegando aí, excelente noite para você. Vai dizendo de onde você está falando. É sempre um prazer e uma honra estar compartilhando com você esses conteúdos aqui que eu trago das terapias sistêmicas familiares, que eu trago do estudo da mentalidade humana, do campo informacional que regem comportamentos familiares. Deixa eu aproveitar e colocar esse ar-condicionado um pouco mais fresco aqui, que em Fortaleza tá um calorão danado hoje. E vou colocar aqui nos comentários o tema da live, para quem chegar já saber do que a gente está falando. Como acabar com os conflitos com sogro e sogra. Esse é o tema da live de hoje fixado. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês, beleza? E aí, é o seguinte, é um tema que eu vou precisar bastante de vocês, porque eu quero que vocês comentem aí na sua família o que pega no seu relacionamento com seu esposo. Olha a doutora Regiane Blanco, de Foz do Iguaçu. Choveu aqui um bichinho de luz pousou na minha testa. Boa noite, doutora Regiane, seja bem-vinda. Então vai colocando aí nos comentários o que pega, né, no seu relacionamento, como que é, se é agradável, se é tranquilo. Porque é o seguinte, você não está, como se imagina, se relacionando com as pessoas somente através das suas falas, dos seus comportamentos, daquilo que está na superfície. Você se relaciona com as pessoas também através daquilo que você pensa, através daquilo que você acredita como sendo uma verdade. As suas crenças, as suas intenções, mesmo que debaixo do tapete, mesmo que veladas, tampadas por um verniz de cordialidade ou de boa política familiar, mesmo que você não exponha claramente as suas opiniões, o seu juízo de valor diante das pessoas, a verdade é que as pessoas percebem aquilo que você pensa, aquilo que você acredita delas, as suas intenções, as suas segundas, terceiras
e quartas intenções. São percebidas pelas pessoas à sua volta. E isso acontece também no relacionamento com o seu sogro, com a sua sogra, trazendo para o seu relacionamento de casal um complexo, complicado contexto de conflito dentro do seu relacionamento de casal, ok? Então, o que acontece com muita frequência é que o sogro e a sogra interferem com um posicionamento de controle, obviamente, muito bem motivado por um desejo de proteção, às vezes super proteção, interferem no que você faz, em como você cuida, cria, educa os seus filhos, aonde você gasta, as viagens que você vai fazer, a decoração da sua casa. Eles interferem, sim, com uma intenção de auxílio, porém, isso traz muito conflito. Então, coloca aí nos comentários o que acontece. E, como a Ju lembrou aí, ó, compartilha essa live, clica nesse aviãozinho, chama as pessoas que você gosta, especialmente aqueles seus amigos que têm uma relação conflituosa com o sogro e com a sogra. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou o Dr. Jim, eu sou médico psiquiatra, sou terapeuta, sou mentor em constelação familiar e desenvolvi uma técnica de liberação emocional. E essa liberação emocional, ela acontece primeiramente através do entendimento de toda uma base sistêmica familiar, que considera, como eu disse agora há pouco, que você intuitivamente, telepaticamente, acessa o inconsciente coletivo, ou também chamado arquivo de memória familiar, e traz padrões de comportamento e de juízos de valor do seu sistema familiar. Padrões, muitos desses funcionais e outros nem tanto. Ou seja, disfuncionais. Olha aqui, a Evelyn está trazendo aqui pra gente. Não gosto muito quando ela vem com conselhos que não pedi. Legal, Evelyn. Obrigado aí pela participação, pela sua partilha. Nutri Paula está falando. Filhinho da mamãe, muitas vezes passa por cima de mim, que sou esposa. Às vezes parece que, além de mãe, quer fazer papel de esposa. E isso é muito comum, viu, Paula? Por incrível que pareça, é comum pra caramba. E de um modo geral, isso vai acontecer quando o seu marido assumiu ou assume um posicionamento de homem, da família de origem. Ou seja, com frequência, o filhinho da mamãe é um homem que teve ausente o seu próprio pai. E desde a infância, conviveu com a sua mãe sozinha, sem outro homem. E assumiu um papel equivocado de homem da família, de marido, de companheiro da sua mãe. E quando a gente fala isso, a gente não está falando isso dentro de um cunho sexual, mas dentro de um cunho de posicionamento, de papel, de representação. O que representa um homem no relacionamento? É um companheiro, é um amigo, é uma pessoa que está ali junto, é uma pessoa que compartilha, que cuida, que protege, que ajuda a tomar decisões. E esse filho, quando não teve a figura paterna dentro de casa, às vezes porque o pai faleceu, ou às vezes porque o pai simplesmente se separou da mãe. E essa mãe, olhando para aquele filho, sempre lembrando do marido, acaba colocando ele no papel
de marido. Falando, meu filhinho, você é a razão da vida da mamãe. Meu filhinho, aonde nós vamos jantar hoje? Meu filhinho, para onde você quer viajar no final do ano? Filho, mamãe quer trocar de serviço, de trabalho. Será porque eu vou para um trabalho X ou eu vou para o trabalho Y? Ou seja, coloca esse garoto, essa criança, dentro do papel que seria correspondente a de um homem, do marido. E aí ele cresce com essa mentalidade. E aí quando ele tenta sair de casa para se vincular, para casar, para formar uma nova família, ele não consegue. Ele casa, ele namora, ele casa, mas ele continua com uma responsabilidade do papel que ele assumiu ao lado da própria mãe. Então, esse contexto que a gente diz, não no sentido pejorativo, mas até no sentido técnico mesmo, que dentro do contexto da terapia sistêmica familiar nós chamamos de filhinho da mamãe, é exatamente esse homem que foi muito vinculado à sua própria mãe e não consegue deixar a mãe decidir a própria vida e não consegue deixar de ter valorosamente a opinião e o julgo, as decisões maternas sobre a sua própria vida. Às vezes até dentro do relacionamento. Se casa, se não casa, se compra casa, se não casa, se não compra casa, se muda para uma cidade ou se não muda, se muda de trabalho, sempre pedindo a opinião da mãe, como era natural pedir a opinião da esposa. E aí fica muito complicado, onde fica um homem assumindo duas famílias no posicionamento de homem da família, de arrimo, de pai, muitas vezes até realmente arrimo no sentido de sustentar a mãe durante a sua vida toda. Às vezes do ponto de vista financeiro e às vezes do ponto de vista afetivo. A artista Cíntia está trazendo aqui, hoje não tenho mais sogra, ela faleceu, mas era muito bom o relacionamento. As pessoas acreditavam que ela era minha mãe. Havia muito amor entre nós duas, mas estou aqui, pois hoje sou sogra. Muito bom. Com certeza, o objetivo dessa live é que você acabe, que você deixe de ter os conflitos dentro do seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa e, obviamente, os conflitos com a sogra. Então, as sogras que estão aqui na live precisam também entender todo esse contexto. A Cristiane está trazendo, de vez em quando minha sogra apronta. Raquel, psicoterapeuta, não conheci meu sogro, mas vivo muito bem com minha sogra, como uma mãe mesmo. Temos uma opinião e postura. Então, mesmo que você não conheceu o seu sogro, ele tem uma interferência muito grande no seu relacionamento, tá? E aí eu vou contar uma história de uma mentorada que ainda é minha mentorada, ainda está dentro do processo, mas que em uma das primeiras sessões ela trouxe a queixa, ou seja, o problema, né? O que a gente, quando a gente inicia um atendimento, o meu cliente, o meu mentorado, traz um problema. Que tipo de problema pode ser? Qualquer tipo de problema. Todo tipo de problema está relacionado às suas emissões mentais, às suas emanações mentais, ao seu conjunto de crenças. E o problema que ela trouxe era alcoolismo do esposo. Doutor Jim, como é que eu vou ser feliz, doutor Jim? O meu marido chega bêbado em casa todos os dias. As crianças sentem falta dele. E aí, a gente foi trazer a solução sistêmica. Obviamente, o marido dela, alcoólatra. Só que o marido dela não está ali na sessão. E aonde a gente tem acesso e podemos agir é na minha mentorada,
que está ali, com o marido alcoólatra, que a gente considera que ela em si tem algo que atrai e escolheu a dedo um marido alcoólatra. E eu perguntei para ela, seu pai era alcoólatra? Não. A sua mãe teve familiares, avós alcoólatras com problemas de disfunção no uso do álcool? Ela disse, não. Você conheceu o seu sogro e a sua sogra? Ela disse, não. A minha sogra, ela morreu antes de eu casar com o meu marido. E eu conheci o meu sogro ainda em um asilo. Meu sogro já era de idade e eu o conheci dentro de um asilo de idosos. Ele tinha 60 anos, porém ele sim tinha alcoolismo e estava dentro de um asilo porque já tinha um processo demencial decorrente do uso do álcool. E aí eu pedi para ela, se lembra aí de como foi esse dia onde você conheceu o seu sogro? E ela falou, olha, doutor Jim, era uma imagem meio deprimente, que ele era acamado, tinha aqueles problemas nas pernas, nos braços, né, que tecnicamente na medicina nós chamamos de neuropatia periférica alcoólica, e falava muito coisa com coisa, e alguns meses depois desse dia que eu conheci, ele morreu. E aí eu falei para ela, ó, fecha os seus olhos, veja aí o que você sente quando olha para essa imagem que você traz do seu sogro. Ela falou, doutor, muita pena, coitado, que destino terrível teve o pai do meu marido. E aí o que acontece? Quando ela julga deplorável aquele destino do sogro, que já tinha morrido, já há muitos anos, ela também se une com o próprio esposo, que acha, sente que o destino do seu próprio pai foi um destino deplorável, julgável, digno de pena, digno de nem lembrar. Porque, na verdade, ela nem lembrava. E ele também nunca falava do próprio pai. Então, ele, julgando o próprio pai através da pena, através do ressentimento, da mágoa diante daquele destino de alcoolismo e morte que o pai teve, ele se emaranhava com o alcoolismo, desenvolvendo também o alcoolismo. E ela, julgando o pai dele, colaborava para ele se manter emaranhado com o destino do próprio pai. E aí eu fiz a liberação dessa mentorada dos julgamentos que ela tinha em relação ao sogro. Por quê? Quanto mais ela julgava o sogro, mais o marido se entrelaçava. Existe uma fidelidade ao seu sistema de origem, ao seu pai e à sua mãe, muito maior do que a fidelidade que você tem ao seu cônjuge. E quando essa mentorada fazia esses julgamentos, ele aumentava a dor e o que impulsionava ele para o mesmo destino. Quando nós fizemos dela a liberação emocional dos sentimentos negativos, de pena, de mágoa, em relação ao sogro, sem falar uma palavra com o marido, ele reduziu, não parou, o consumo do álcool. E por orientação minha, eu falei para ela, ó, conversa com o seu marido sobre o pai dele, sobre o destino que o pai dele teve. E fala para o seu marido que sobre isso que a gente conversou aqui, sobre a necessidade que ele tem de valorizar o pai dele, porque afinal de contas esse pai carregou um peso muito grande do alcoolismo e da morte depois de anos dentro de um asilo
porque o quadro demencial atingiu ele por volta dos 50 anos. E aí nós temos uma princesinha aqui que já perguntou: pai, hoje tem live, eu quero aparecer na sua live. Não foi isso que você fez? Não, né? Falou, eu quero aparecer na sua live. Aí eu falei, você é Aparecida, né? Isso. A Aparecida gosta de aparecer, né, Pisculinha? Então apareça rápido, que hoje a nossa live também vai ser Rapidex Sedex. Por quê? Manda um beijo pra todo mundo, faz assim, ó. Beijo. Fala pra mamãe mandar um monte de coração. Aí, ó, todo mundo mandando coração pra você, ó. Nossa. As pessoas já sabem que você gosta de uns coraçãozinhos. Põe, lasca o dedo aí nesse coraçãozinho, gente. E manda pra Laís aí, que ela Tô esperando os corações gosta de coração. Tô esperando só. Tá. Então dá um beijinho no Saiu papai. só um, poxa. Dá um beijinho no papai. Agora tchau, beijo, te amo. Começou a sair mais. Aí, ó, viu? Tchau, tchau, tchau. Então, vamos lá. Vamos ver os outros comentários aí. Então, o que é importante você entender? Eu não vou propor aqui que você se reconcilie ou que você aceite o seu sogro e a sua sogra como eles são, porque eu acredito que a maioria que estão aqui no meu perfil já seguem o meu conteúdo e sabe de uma tal lei sistêmica de hierarquia, aonde os mais velhos têm uma precedência. Essa precedência é uma lei quântica, onde o que acontece antes é causa para o que acontece depois. O que acontece depois é consequência do que acontece antes. Então, existe uma importância maior na causa do que existe na consequência. O que é mais importante, a causa ou a consequência? Se não existisse a causa, existiria a consequência, sim ou não? Comenta aí. Coloca aí nos comentários, por gentileza. Esteja comigo, meu povo, presentes, disponíveis, bota pra moer, lasca o dedo nesse aviãozinho, chama mais gente. O que é mais importante, a causa ou a consequência? O que é mais importante? O que veio primeiro ou o que veio depois? Por favor, vem comigo, segue minha linha de raciocínio aqui. Por quê? Tem um monte de gente que acha que nós estamos falando aqui de conceitos éticos, de convenções gerais. Nós não estamos falando de convenções éticas. Nós estamos falando de resultado. Nós estamos falando do que traz um bom efeito e do que traz um mau efeito. Porque vai ter um monte de gente que vai falar assim, mas minha sogra fez isso, fez aquilo e fez não sei o que. Tá certo, beleza, tá tudo bem de você criticar a sua sogra por isso. Ela até merece uma crítica mesmo, tá? Mas nós não estamos falando por uma convenção. Nós estamos falando que você vai falar a verdade. Tenho certeza que você tem um monte de reclamação do seu pai e da sua mãe. Tá? Tenho certeza absoluta. Se alguém de fora da família, seu colega de trabalho, chegar para você e falar assim, nossa, como sua mãe é feia. Qual a sua reação? Coloca aí nos comentários. Participa comigo, galera. Ó. Vem comigo. Qual a sua reação? Se alguém falar assim, oh, ixi, nossa, seu pai é chato, hein? Coloca aí o que você vai fazer. Você vai falar assim, ó, é mesmo, meu pai é muito chato. Ou você vai torcer o nariz na hora. Mesmo que você ache que o seu pai é chato. Mesmo que você ache que a sua mãe é feia. Coloca aí nos comentários. Como é que você vai se sentir se alguém critica o seu pai ou a sua mãe? Pra você. Alguém de fora, tá? Não é o seu irmão. Não é o seu tio. Alguém de fora. Alguém lá do seu serviço. Fala que seu pai é chato, a sua mãe é chata, ou então que não suporta a sua mãe. Mesmo que você concorde. Mesmo que você também sinta que ele é chato, que pega no pé demais.
Coloca aí nos comentários o que você vai sentir. Olha lá, ó. Ó a galera aí, ó. Brava, vou ficar com raiva. Matheus Borges, meu querido. Galera, esse cara aí, ó, Matheus, a gente tá preparando junto umas coisas muito massa para vocês aqui, ó. Vocês preparem que a gente tem aí para vocês umas surpresas. Dentre elas, a próxima turma do Método ALV. Matheus Borges, meu parceiro nessa parada aí, agregando bastante de valor da expertise dele, para a gente poder chegar a vocês com mais eficiência, alcançar mais pessoas. Olha só, a artista Cíntia está falando, não gosto, né? Todo mundo vai achar ruim. É exatamente isso que acontece. Você carrega do seu sistema familiar uma bandeira de clã, que ela é muito poderosa, é uma fidelidade ao clã, ok? Então, quando você, esposa, olha para o seu sogro e fala assim, nossa, esse homem é ridículo, traiu minha sogra a vida inteira. Você pode falar ou você pode nem falar. Só de você pensar e julgar e criticar o seu sogro, o seu marido capta isso do campo de informação. Existe um contato telepático entre você e seu marido, entre você e seu filho. Não tem o sexto sentido materno? Esse sexto sentido materno, ele é muito mais forte entre mãe e filho, sim. Pô, o menino ficou dentro de sua barriga, então é muito mais forte, sim. Mas esse mesmo sentido materno a gente chama de intuição. Podemos até falar o nome telepatia, por que não? Às vezes, eu tô tendo uma ideia aqui, vou fazer isso no final de semana. Aí, de repente, a Ju chega aqui pra mim e fala, Jim, o que você acha da gente fazer isso no final de semana? Eu falei, caramba, essa é bruxa, tá adivinhando meus pensamentos. Não é isso. É porque a gente tem uma sintonia. A distância, mesmo a distância, nós temos uma forma em que nós sentimos. E não precisa nem olhar, às vezes, a distância. Às vezes, se a Ju está viajando, às vezes pode ser seu esposo viajando, você sente que está acontecendo alguma coisa, você liga e você confere, realmente está acontecendo alguma coisa. Então, existe um contato telepático, aonde essa crítica que você tem ao seu sogro, o seu filho, o seu marido, filho do seu sogro, obviamente, percebe e fica com raiva. Então, quando essa mentorada minha sentia pena desse destino e achava um destino ridículo, deplorável, indigno de pertencer ao sistema familiar, desse sogro alcoólatra, o marido captava. Ela nunca tinha dito uma palavra. Mas ela compartilhava com o marido essa mesma opinião desse destino deplorável. E aquele marido, em fidelidade, para erguer a bandeira do clã, seguia para o alcoolismo. Então, quando você critica o seu sogro e a sua sogra, pasmem, o seu cônjuge tem uma tendência para levantar essa bandeira do clã a desenvolver o mesmo tipo de comportamento por fidelidade ao pai e à mãe. Então, se você diz assim, nossa, como meu sogro é grosso, nossa, ele maltrata a minha sogra, é batata. O seu marido vai começar a te maltratar. Se você, marido, olha para sua sogra assim e diz, nossa, que mulher fuxiqueira essa minha sogra, já está contando conversa atravessada dentro da minha casa. A sua esposa queridinha percebe isso porque você fala ou mesmo sem você falar. Ela percebe isso e inconscientemente, sem saber, e agora aqui nessa live isso está se tornando consciente, ela começa a fuxicar. Ela começa a falar mal dos outros.
ela começa a até seguir perfil de fuxico, de fofoca. Por quê? Porque você está criticando a mãe dela. E ela inconsciente, levantando a bandeira do clã, fala assim, olha, quem é você para criticar minha mãe? Aqui, ó, sou mais minha mãe que você, vou começar a fofocar também. É desse jeito, galera. É desse jeito. E aí, os contextos de adultério muitas vezes vêm dessa forma. Também, né? Por quê? Porque aquilo que você critica no seu sogro e na sua sogra, o seu cônjuge manifesta. E dessa forma, manifestando o seu cônjuge, um destino, você vai ter conflito no seu relacionamento. Ah lá, ó, a Ju se identificou, perfil de fofoca. Não sei quem gosta de perfil de fofoca aqui em casa, tá? Mas perceba bem, então, nós não estamos aqui trazendo uma proposta baseada em conceitos éticos, formalidades. Ah, você aceita a sua sogra como que ela é para você ser uma boa menina, para você boazinha. Ah, muito bem, aceita a sua sogra. Não é isso. Eu estou falando que você vai proteger o seu relacionamento de casal com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, se você aceitar a sua sogra do jeito que ela é. E agradecê-la, o seu sogro, agradecê-lo do jeito que ele é. Porque através desse homem e dessa mulher, que são o seu sogro e a sua sogra, é que você tem o seu marido, é que você tem a sua esposa, é que você tem os seus filhos. Através da lei sistêmica de hierarquia. Eles têm precedência. O que é causa merece ser agradecido pela consequência. Então, assim como um filho, uma filha, precisa agradecer ao seu pai, à sua mãe, de forma incondicional, um genro, uma nora, precisa agradecer ao seu sogro e à sua sogra de forma incondicional. Ah, doutor Jim, mas como é que eu vou aguentar? Minha sogra é uma cobra. Ela vem aqui em casa e faz um peteco aqui em casa. Eu não aguento ela aqui em casa. Vou explicar. Calma. Mas antes, coloca aí nos comentários o que vocês estão sentindo, o que vocês estão achando, qual é a dúvida que está acontecendo aí. Coloca aí nos comentários, por favor. Conversa comigo que eu estou aqui para vocês. Se vocês ficam aí calados, eu estou pensando até que vocês estão já dormindo. Ou assistindo a novela ao mesmo tempo. E aí, galera? Minha sogra vem dar pitaco no meu relacionamento, doutor Jim. Ela se acredita que ela veio e falou que meu marido gosta do arroz mais soltinho? Já aconteceu isso com você? Ó, meu filhinho gosta do tempero, não gosta da pimenta do reino no frango assado. Já aconteceu da sua sogra vir dar pitaco na comida que você está fazendo? Já aconteceu do seu sogro vir falar do seu trabalho? Ó, você tem que investir nisso, tem que investir naquilo. Se eu fosse você, largava esse emprego. Que a minha filha precisa de um homem que trabalhe com isso. Como assim? Minha filha está casada com um homem que trabalha no computador? Um homem tem que ir para o seu serviço? Já aconteceu esse tipo de crítica com você? Coloca aí, compartilha aqui comigo, que eu vou explicar essa parada aí de como sair do conflito, da tentativa que todo sogro e toda sogra tenta colocar de controle dentro do seu relacionamento. Essa é a cereja do bolo dessa live. Se você ficou aqui até agora, você segura as pontas que você vai gostar dessa solução aqui. Por quê? Se o conflito com o sogro e com a sogra é um grande problema na sua vida, essa solução vai ser
top pra você. Acho que você pode até comprar um selinho aí, ó. Dá uns realzinhos pra mim aí de gorjeta. Brincadeirinha, gente. Então coloca aí, ó. Emily Ramos, quando a mãe critica muito a filha e a mãe atritos direitos. É exatamente essa a solução que eu vou dar. Segura as pontas aí que eu só ler os comentários aqui e vou explicar isso como você não permitir que o seu sogro, que a sua sogra venha meter pitaco dentro da sua casa. Que você não tem essa obrigação. Em nenhum momento eu falei que era para você obedecer o seu sogro e sua sogra. Em nenhum momento. Eu falei que você precisa honrá-los agradecendo. Tá? Vou explicar. Deixa eu só ler os comentários aqui. Eu vou explicar o que você vai responder quando ela falar que o arroz está grudento e que o seu filho não gosta de arroz grudento. Que é para mudar o tempero da comida porque o seu marido precisa de uma comida diferente. A Tirza está falando, minha ex-sogra gosta de mim até hoje. Olha que massa. E quando os filhos são iguais ao avós que não conheceram. Aí, ó, a Ju está trazendo uma coisa aqui muito interessante que eu vou explicar. Então, existe o que nós chamamos de inconsciente coletivo, ou também chamado arquivo de memória familiar. Esse arquivo de memória familiar grava tudo o que já aconteceu lá atrás. E você capta essas experiências através dessa filmagem de tudo que aconteceu com o seu pai, sua mãe, seus avós, seus bisavós e assim por diante. Então, de lá, você capta essas habilidades que eles tiveram e adquire as suas habilidades, seus talentos. E você capta os traumas também. Então, é muito comum. Quem já viu aí o seu filho ter um comportamento do avô que ele não conheceu, né? Então, é muito comum, um jeitinho de falar. A nossa filha, uma delas, né? Todas elas têm trejeitos dos avós. Mas a nossa filha Luna, por exemplo, tem falas que nós não falamos, eu não falo, Ju não fala, que é igualzinho meu pai falando. Jeitinho idêntico. Por quê? Porque capta desse sistema. E mais, assim como seu cônjuge manifesta hábitos, padrões de comportamento que você julga no seu sogro e na sua sogra, quem mais faz exatamente a mesma coisa para te ensinar a incluir, para te ensinar a lei do não julgueis para não ter julgado? Seu filho, sua filha, começa a ter mesminha característica do sogro e da sogra, para que você saiba não julgar, para que você aprenda. Todo tipo de conflito, de sofrimento, vem trazer uma mensagem de aprendizado e de melhoramento para a sua vida. Evolução, melhoria. E Jesus não ia falar, não julgueis para não ser julgado à toa. Então, se você julga a sua sogra, por exemplo, por ter tolerado a traição do seu sogro e ter continuado com ele, às vezes você vai viver isso no seu relacionamento, às vezes a sua filha vai viver exatamente a mesma coisa no relacionamento. Ó, aqui meu marido é quem julga o pai dele e está fazendo a mesma coisa. Então, isso aí é o outro capítulo aí que a gente faz live pra caramba sobre pai e mãe também. Podemos fazer na semana que vem sobre isso. Mas o que nós estamos trazendo aqui é a sua parcela de responsabilidade no conhecimento, no comportamento do seu cônjuge. Gente, você não tem noção. Tem uma live aqui que eu fiz com a Carol, é uma mentorada nossa. E ela já estava namorando já há muitos anos. 7 ou 8 anos, se não me engano. E ela não se sentia segura para entrar no relacionamento, para casar e tananã. E tá lá na live, onde ela deu testemunho. Por isso eu tô falando aqui, tá, gente? E nós fizemos uma liberação. Aonde
ela se liberou dos julgamentos que ela tinha em relação ao relacionamento dos pais e se liberou em relação ao relacionamento do sogro e da sogra. E na sessão seguinte ela veio falando: Dr. Jim, você não acredita, o meu namorado me levou para um local super legal que eu sempre quis ir com ele e me pediu em noivado. Esse namorado dela não passou em sessão comigo. O que mudou foi algo dentro da mentalidade dela, tá? Tô falando tudo aqui a título de esclarecimento e entendimento, porque essa parada quântica é meio complicada de entender, mas quando a gente troca em miúdos num caso concreto, fica mais fácil. Ela mudou dentro da mente dela algo que interferiu no comportamento do namorado. E ela noivou, né? Então, tem muita coisa que você faz no seu relacionamento que interfere no comportamento do seu cônjuge. Então, essa live a gente está falando muito a respeito disso. Mas é óbvio que os mesmos julgamentos que você tem com seu sogro, sua sogra, seu cônjuge, você geralmente tem com o seu marido, com a sua esposa também, tá? Então, beleza. Além do preju de o seu marido, sua esposa, começar os comportamentos que você julga no sogro e na sogra, seu filho também pode fazer isso. Agora, a grande sacada dessa live. Você não precisa obedecer o seu sogro e a sua sogra. Não precisa. Pelo contrário, não deve. Por quê? Apesar do seu sogro e da sua sogra, assim como o seu pai e a sua mãe, terem precedência e merecerem a sua gratidão, a sua família atual, ou seja, o seu marido, a sua esposa e os seus filhos, têm prioridade. E essa parada de precedência e prioridade ajuda muito a melhorar a sua vida em vários aspectos. Então, se a sua sogra dizer: olha, faz o arroz mais soltinho, que o Juninho, meu filhinho, gosta mais desse arroz mais soltinho. Você fala: muito obrigada, minha sogra, pela sugestão. Mas aqui em casa, o arroz é do meu jeitinho, que eu aprendi a fazer lá em Cuiabá. É meio empapadinho mesmo. E sem ressentimento, sem mágoas. Talvez isso seja difícil, mas não é impossível. Por quê? É melhor você falar que não concorda, que seja do jeito dela, concorda dela querer dar pitaco. Você fala: ó, muito obrigado, minha sogra, que eu sei que a senhora está querendo fazer um bem aqui pro seu filho comer o arrozinho do jeito que você queria, do jeito que ele gosta. Mas aqui em casa, né, é assim. Olha só, é melhor você falar e não guardar o ressentimento, dar limites, como o Matheus está falando aí, sem guardar ressentimento, do que você ficar calada e ficar morrendo de ódio da sua sogra. E vai vir um ódio de um jeito que o arroz da próxima vez vai vir uma pelota só. De tanta raiva que você vai ficar da sua sogra. E aí você vai ter o desgosto do seu marido reclamar. Falar: ó, esse arroz está muito empelotado, está muito empapado. O arroz bom é da minha mãe. Aí que você vai morrer de ódio mesmo. Então, é melhor você se posicionar. Ó, meu sogro, obrigado pela sua sugestão em relação ao meu trabalho. Mas eu decido com o que eu trabalho, onde eu trabalho e a forma que eu trabalho. Obrigado pela sua sugestão. Eu vou computar aqui na hora de tomar as minhas decisões, mas a minha decisão nesse momento é continuar trabalhando com o que eu trabalho. Obrigado, meu sogro, minha sogra, por estar dando essa sugestão aí da viagem do final do ano. Ou se eu vou fazer festa do meu filho, ou se eu não vou fazer festa do meu filho. Se eu vou colocar o menino de castigo pensativo, ou se eu vou levar na psicóloga. Muito obrigado por dar essa sugestão, mas aqui em casa eu decido como eu vou educar meu filho. Obrigado, minha sogra,
por ter dado esse celular pro meu filho. Mas ele vai usar só no final de semana, tá bom? Eu decido aqui em casa. A criança não pode ficar o dia inteiro no celular. Ele é pequenininho. Então, muito obrigado pelo celular que deu. A Ju veio. Eu sabia que você... Tá, eu tô quase terminando a live, você não tinha aparecido. Não tinha aparecido. Você apareceu nos comentários, que eu sei que eu tava vendo aqui. Mas... Eu ia falar que há 2 anos atrás, eu tive o mesmo posicionamento com a minha sogra. Quando ela falou que... Cuidado que ela pode estar na live, ó, que você vai falar da minha mãe aí, ó. Você vai falar da minha mãe aí, cuidado que você vai falar da minha mãe. Quando ela foi falar da Laís, né, que é da forma como eu tava tratando a Laís, ou da forma como eu tava posicionando, e eu disse pra ela assim, minha sogra, muito obrigada por tudo que a senhora tá dizendo, mas antigamente eu não precisava trabalhar pra trabalhar e cuidar das crianças, eu podia cuidar das crianças. Hoje eu preciso fazer as duas coisas. Então, e aí eu expliquei para ela exatamente isso. A minha mãezinha maravilhosa, linda, e um dos comportamentos que a Luna tem é dar uns berros igualzinho minha mãe. Minha mãe dá uns gritos assim, que eu amo demais ela, né? E ela fala assim, ela falou, Juliana! Ela faz assim, você tem que cuidar dessa menina melhor. Ela tá muito... atentada. Né? É porque a Laís é hiperativa, ela não para. A Laís está no celular, às vezes está na rede balançando, e às vezes liga a televisão, a gente tem que ficar o tempo todo, né? E é lógico, minha mãe vendo aquilo foi dar a sugestão, né? Mas, graças a Deus, a minha esposa, constelada, né, terapeuta, teve a sabedoria de se posicionar. Não precisava trabalhar para poder... E explicou, ó, minha sogra, realmente, a Laís, às vezes ela é muito impulsiva, né? Às vezes ela faz um monte de coisa que não deveria fazer, mas a gente está aqui dando o nosso melhor. Eu trabalho junto com o Jim, a gente tem um tempo para ela, temos, mas eu não tenho o tempo todo com ela como eu tive nas primeiras meninas. E ela, né, é a nossa terceira filha, né? Das meninas minha e da Ju, ela é a terceira, é a rapinha do tacho, é a caçula. Essa que veio aqui, a Laís. Eu não trabalhava, né? E não precisava, né? E não queria. Então, assim, depois eu me posicionei de uma forma diferente. Eu já estava trabalhando com você, já estava fazendo algo diferente. Então, ela sentiu que ali, naquela hora... Na verdade, ela estava protegendo a Laís e me protegendo, né? Achando que estava me protegendo, porque eu não precisava estar trabalhando. Exatamente. Eu não fiquei ofendida, mas ela achava que eu não precisava estar trabalhando. Mas eu gosto de fazer o que eu faço. Exatamente. Então, a Ju se posicionou sem ressentimento, né, amor? Sem ressentimento. Pois é, senão eu vou começar a dar uns gritos assim. Eu falei, Ju! eu entendo e agradeço, né? Eu entendo e agradeço, porque ela estava protegendo. Porque na cabeça dela eu não precisaria fazer mais nada, só cuidar dos filhos. Exatamente. Então, você não precisa, para honrar o seu sogro e a sua sogra, obedecê-los. Mas você tem que se abster do ressentimento, da mágoa. Entende? Você tem que valorizá-los. Por quê? Para o padrão, digamos assim, deles, para o que eles viveram, a opinião e o pitaco que eles dão na vida sua, do seu cônjuge, é uma proteção. Ou seja, na experiência que o seu sogro, que a sua sogra tem, eles estão ali para ajudar, para levar até você um conhecimento que vai te auxiliar, seja na condução dos seus filhos, seja no seu trabalho, seja na comida que você faz, seja na decoração da sua casa. Na mente deles, eles estão ajudando, com algumas exceções que existem realmente, como existem qualquer tipo de pessoa, psicopatas, narcisistas, psicopatas, têm filhos. E esses filhos casam, né? Então, tem filhos. Então, muitas pessoas terão sogro e sogra narcisistas, psicopatas. Vai agradecer do mesmo jeito. Ó, obrigado, sogrinha psicopata. Muito obrigado por ter dado meu filho, o seu filho para mim. E junto do seu filho você me deu a família que eu tenho. Muito obrigado.
mas não quero sua presença aqui em casa, não. Simples assim. Simples assim. E, olha só a diferença. A sua mãe é uma desgramenta. Você não traz a sua mãe aqui mais em casa, não. Essa mulher não pode aparecer mais aqui. Eu odeio ela. Olha a diferença. Olha o tom de desafio. O seu cônjuge vai ficar muito chateado. Ele vai ficar totalmente dividido entre você e o pai e a mãe. Muito dividido. Isso muitas vezes dá até separação. Olha a diferença do tom e do posicionamento na mesma atitude. Uma atitude, ó, eu não quero mais minha sogra aqui em casa. Quando é psicopata, gente. Quando chega, faz intriga, fala mal, conversa, vai no funcionário, vai na empregada e conversa fiado e sai falando mal dos outros na rua. Eu tô falando de casos extremos, tá, gente? Porque não faz mal você tolerar um pouquinho, né? Os mais velhos sempre têm as suas dificuldades, né? Assim, trazem dos padrões que eles consideravam certos. Mas a diferença do tom de você esculhambar e sentir raiva e meter o dedo na cara do que você falar, ó, meu bem, a sua mãe, ela fez isso, isso, isso. E quando ela faz isso, nossa, eu me sinto muito para baixo. Ela trouxe o maior problema com a empregada, que ela chamou a empregada no canto ali e humilhou a empregada. Ela tá querendo até ir embora. Aí tratou, judiou do nosso filho, ou então alguma coisa assim. Gente, eu tô falando num caso extremo. E, então, é melhor, quando a gente quiser vê-la, a gente vai lá na casa dela. Eu não quero que ela venha mais aqui em casa. Para preservar a paz do nosso lar. Você sabe que eu te amo. E agradeço ela por ter me dado você. Mas, aqui em casa, ela traz muito problema. Olha a diferença. O seu esposo, a sua esposa, se você fizer isso dessa forma, com o coração leve e uma grande sinceridade, tem uma chance muito grande de te compreender. Mas se você tacar 10 pedras, 9 pega na cabeça do seu cônjuge. E aí é problema. Você vai acabar tendo conflito dentro do seu relacionamento e é algo que você não quer. Então o objetivo da live é exatamente acabar com os conflitos com o sogro e com a sogra para acabar com os conflitos de dentro do seu relacionamento. Porque os conflitos de dentro do seu relacionamento vão acontecer se você nutrir sentimentos de raiva em relação ao seu sogro e à sua sogra. Faz sentido para vocês, galera? Aí a Ju tá até complementando. Se você jogar 10 pedras no seu sogro e na sua sogra, 9 cai na cabeça do seu marido e da sua esposa, e 10 cai também na cabeça dos seus filhos. Então, nós não estamos, como eu disse agora há pouco, trazendo aqui uma orientação simplesmente ótica, tipo assim, ética, para você parecer boazinha, bonzinho, né? Porque Jesus falou, e óbvio que ele falou, mas não foi à toa que ele falou. Eu só estou trazendo uma explicação sistêmica, fenomenológica, do que se sucede na psique humana dentro dos conteúdos inconscientes. E um outro aspecto aqui, que eu estava quase esquecendo de falar, é que muitas pessoas projetam o seu conflito com os próprios pais no sogro e na sogra. Isso é muito comum mesmo. Assim como projeta no marido. O conflito com os pais projeta no marido. Então o sentimento que vem de uma palavrinha assim que o marido, que a esposa falou, que o sogro falou, que a sogra falou, como é uma figura hierarquicamente superior, assim como é o pai e a mãe, às vezes a sogra falou isso aqui. Mas como a pessoa tem a maior mágoa da própria mãe, aquilo assim que a sogra falou, parece que foi cuspir na cara. E aí o sentimento que vem é muito intenso. Então é necessário que se reconcilie
honre, agradeça também aos seus pais, para que isso melhore o seu relacionamento com o seu cônjuge e melhore o relacionamento com o seu sogro e a sua sogra. Perguntas, galera. Enquanto vocês vão... Coloca mais umas perguntas aí que pra gente concluir. Se tem mais alguma pergunta aí que vou responder aí. Então, eu tenho a oportunidade de atender vários casais, ok? E um dos casais que eu atendi há algum tempo, como mentorados, trazia uma dinâmica aonde eles não tinham condições de se sustentar, tá? E o pai do marido, né, sustentava esse casal. Era uma pessoa muito abastada e que sustentava os seus filhos, já adultos, com filhos, tá? Porém, esse provimento que esse sogro, né, dava para aquele casal, né, pai do homem da família, vinha junto com uma cobrança gigantesca, aonde ele também queria manter um controle, ok? Então, qual foi a solução para isso? Primeira coisa, eu falei com o meu mentorado. Você quer ter liberdade para decidir as suas coisas? Quero sim, doutor Jim. Paga suas contas. Nem que você abaixe o seu padrão de vida. Você só vai ter liberdade se você pagar as suas contas. Ok? E a partir do momento, olha que interessante. A partir do momento que ele tomou essa decisão de pagar as suas próprias contas, de não precisar do seu pai, e ele se posicionou, falou: pai, olha, realmente, eu já sou adulto, já tenho 2 crianças, sou casado, tenho minha casa, e eu vou me ajeitar para dentro de 6 meses não precisar mais da minha mesada, desse valor que o senhor paga pra gente todo mês, que o senhor ajuda. E a partir de agora, eu não vou mais prestar conta do que eu faço. Eu não vou mais prestar contas, porque antes ele tinha que falar tudo que ele gastava pro próprio pai, como uma criança. E a partir daquele momento, a vida dele tomou outra guinada. Financeiramente. Ele assumiu essa responsabilidade e passou a prosperar. E foi reduzindo o valor de recebimento do pai. E por incrível que pareça, o pai, vendo esse posicionamento mais adulto e independente do seu filho, e extremamente respeitoso, até porque ele estava dentro do processo de mentoria comigo. Eu não ia permitir que ele, né, deixasse de receber o provimento que o pai dava e sair desonrando, sem gratidão, com arrogância. E ele fez o dever de casa direitinho. Esse pai investiu nele um valor que fez ele prosperar mais ainda. E de uma forma extremamente em ordem, em paz na família, sem mais nenhum controle que antes o pai tentava exercer. Por quê? Porque o pai dele via o seu filho, que já era adulto e pai de família, como incapaz. Então ele até provia, mas ele queria saber tudo o que estava acontecendo. Quando ele viu o seu filho capaz, e isso levava muito conflito no relacionamento desse filho com a esposa, na hora que ele viu o filho se erguendo, assumindo as próprias responsabilidades, ele falou: nossa, ele está pronto, ele está preparado, né? E passou a confiar muito mais nele
não exigindo aquele monte de controle que ele tinha. Então, existe esse aspecto. Você tem essa independência, mas você precisa pagar suas contas. Não dá para você ficar... Pai, mãe, eu sou independente, eu tomo minha decisão, mas paga minhas contas aí. Qual é? Nós estamos aqui conversando com adulto. Faz sentido para vocês? Alguém perguntou aqui quando é a próxima turma do método ALV. É o seguinte, gente. Esse mês ainda, tá? Esse mês ainda nós temos uma data aí para a gente abrir a inscrição, mas pode ficar tranquilo que esse mês ainda a próxima turma do método ALV vai sair e vocês vão ter a oportunidade de estar comigo em um processo fantástico, que é o método Autoliberação para a Vida, que é a técnica que eu criei de autoaplicação da liberação emocional. Então, você acessa esses conteúdos de memória familiar, traz habilidades e traz traumas. E você se emaranha, entrelaça quanticamente a esses traumas do seu sistema familiar, repetindo padrões de depressão, de ansiedade, de problemas de saúde físico, câncer, hipertensão, diabetes, infecções, pneumonia, padrões financeiros de dívidas, falência, fracasso empresarial, padrões de sofrimento dentro do relacionamento de casal, aonde rola adultério, separação, divórcio, violência doméstica. Então, insatisfação com o próprio trabalho, não se sente valorizado no trabalho. Então, muitos desses padrões são herdados como verdadeiras maldições hereditárias. E tudo isso que eu estou explicando aqui é o que se atém à técnica da terapia sistêmica familiar, chamada também de constelação familiar. E o que eu criei foi uma técnica aonde você se aplica liberações emocionais conduzidas. Muitos de vocês já devem ter tido a oportunidade de fazer uma autoliberação conduzida aqui na live. Quem já fez a autoliberação conduzida aí, gente? Diz eu, levanta uma mãozinha aí, fala como foi para você. Então, aqui na live, eu aplico autoliberações, eu conduzo vocês em autoliberações. Porém, nós estamos aqui em um público muito heterogêneo. Eu não consigo adentrar tão profundamente como eu adentro dentro do método Autoliberação para a Vida. Através das sessões de mentoria, através das aulas gravadas e através dos áudios de autoliberação. Aonde, na primeira etapa, você aprende a navegar nesse arquivo de memória familiar de forma inconsciente, de forma consciente. Coisa que você já faz hoje de forma inconsciente, você já acessa tudo que aconteceu e traz padrões. Eu te ensino a acessar o arquivo de memória familiar de forma consciente. E aqui nessa primeira etapa, também é onde a gente libera problemas de saúde física, onde nós já tivemos curas de enxaqueca, nervo ciático, uma pancada de cura física. Na segunda etapa, a gente trabalha as emoções, é onde você consegue trazer mais sentimento de segurança e de satisfação, aonde você se liberta dos sintomas de depressão e de ansiedade. Nós temos a terceira etapa do método ALV, onde a gente trata a questão do trabalho, reconhecimento profissional e satisfação, cumprimento do propósito de vida. Quarta etapa, relacionamento de casal, uma etapa inteirinha com conteúdo teórico gravado, sessões de aulas pelo Zoom, olho no olho,
onde eu respondo as suas dúvidas para resolver os problemas do seu relacionamento de casal. E a quinta etapa é a etapa da prosperidade financeira. Din-din, dinheiro. Sair das dívidas, prosperar, poupar, constituir patrimônio. É onde a gente libera os seus emaranhamentos sistêmicos familiares que te levam a ter escassez. Beleza? Então, o método ALV, ele é muito poderoso para todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque tudo o que você vive é decorrente das suas imagens mentais e dos padrões que você traz do seu sistema familiar. Então, a gente aprofunda nessa questão de sogro e sogra, a gente aprofunda no honrar pai e mãe, a gente aprofunda no fluxo de abundância financeira. Então, segura as pontas que em breve a gente vai ter uma nova turma. Beleza, galera? Ó, é o seguinte, se você aprendeu alguma coisa aqui comigo, se você quer que outras pessoas aprendam algo que você aprendeu aqui comigo hoje, que seja uma frase, uma fala, qualquer coisa, uma sacada, um insight, você está aqui até agora é porque você teve algum ganho. Você vai fazer o seguinte, você vai printar essa tela, beleza? E você vai escrever uma frase que você aprendeu aqui comigo. Um ensinamento para transbordar na vida das pessoas que te seguem. E você vai marcar. E eu vou repostar do meu perfil. Beleza? Então, ó, coraçãozinho para você. Tinha que chamar a Laís aqui. Printou? Então, esse print, você vai escrever uma frase, vai me marcar e vai postar no seu stories e transbordar na vida das pessoas e junto valorizar, prestigiar o meu trabalho aqui com vocês. Beleza? Ó, seguinte, se você tiver alguma dúvida, manda um direct. Me pergunta pelo direct. Tem aí conteúdo pra caramba no nosso feed. Como a Ju até falou, tem o nosso canal do YouTube. Às vezes é até mais fácil de você achar por assunto lá do que no feed do Insta. Então, gostou do que a gente está falando? Mete a cara, aprofunda, faz o que tem que ser feito e conta comigo que nós estamos juntos. Beijo, valeu, excelente noite, bom descanso.